Olá, eu sou o professor Tarcísio e na aula de hoje vamos falar sobre restos a pagar. Bom, então o que são restos a pagar? Bom, restos a pagar é toda despesa que foi empenhada, liquidada ou não, e não foi paga até o encerramento do exercício financeiro, que é 31/12. Mas espera aí, como que é isso? Então, nós temos o empenho, foi feito o empenho, porém, essas despesas que foram empenhadas, uma boa parte delas não foi paga, ou a quantidade de despesa que foi empenhada e não foi paga vai ser inscrito em restos a pagar. Significa que falta ser paga. Então, no geral, o conceito é esse, são aquelas despesas, aqueles empenhos que foram, aquela despesa que foi empenhada, liquidada ou não, não faz diferença, mas que não foram pagas até 31/12. Então agora, no final do exercício, no final do ano, aquelas despesas que foram empenhadas e não foram pagas vão ser inscritas em restos a pagar. Só que existe mais de um tipo de resto a pagar. Então vamos ver. Então só tem o resto a pagar processados. São todas aquelas despesas que foram empenhadas e foram liquidadas, mas não foram pagas. O que é liquidar uma despesa? Lembrando que isso já foi objeto de aula anterior. Liquidar uma despesa é quando o fornecedor entrega para a administração pública o bem ou o serviço, o produto ou serviço, a administração pública confere e dá um de acordo que está tudo ok, foi entregue conforme o combinado. Então houve a liquidação da despesa. Mas muitas vezes essa despesa ela não é paga, então a gente chama de resto a pagar, liquidado ou processado. Liquidado e processado é a mesma coisa. Então resto a pagar processado. Por quê? Houve a liquidação, mas não houve o pagamento. Resto a pagar não é tudo que foi empenhado e não foi pago? Neste caso não foi pago, mas foi liquidado. Então é resto a pagar processado. Leia-se processado, liquidado. Restos a pagar não processados. São aquelas despesas empenhadas que não foram liquidadas e também não foram pagas até o final do exercício financeiro. Então é toda despesa empenhada e não liquidada. Ou seja, empenhou e não foi entregue nada até o momento. Então não houve entrega ainda, nesse momento não houve entrega. Existe uma nomenclatura que fala em liquidação. Nós não estamos trabalhando aqui, mas pode acontecer. Que é o quê? Quando se recebe o bem ou o serviço, mas não houve a conferência. Então está em liquidação. Bom, no restos a pagar não processados, então a despesa foi empenhada, não foi paga, lógico, senão não seria resto a pagar, mas também não foi liquidada. Não houve nenhuma conferência, nenhuma entrega do bem. Então fica resto a pagar não processados. Nós vamos ver exemplo prático disso. Vamos lá. Nós temos aqui, despesas empenhadas, despesas liquidadas e despesas pagas. Então eu quero saber o valor do restos a pagar não processados. Resto a pagar não processados. Então vamos lá, Desculpa, o resto a pagar processados primeiro, que nós vamos trabalhar aqui. Eu estou colocando aqui o resto a pagar processados. Então eu quero saber o resto a pagar processados. O que vai ser o resto a pagar processado? Vai ser aquelas despesas que foram liquidadas, então elas foram processadas, liquidadas, que aqui dá 265 mil, mas que não foram pagas. Então se eu pegar o que foi liquidado, que é 265 mil, 265 mil que foi liquidado, menos o que já foi pago, vai sobrar aqueles empenhos que foram liquidados, mas não foram pagos. Então resta pagar processados. Então nós temos o que foi liquidado, total de empenho liquidado 265, menos o que foi pago 72 mil. Significa que o resto a pagar processados é 72 mil. Ou seja, aquele valor que foi, aquela despesa que foi empenhada, foi liquidada, mas não foi paga. Vamos ver agora o resto a pagar não processados. Agora é que é o não processados.
Então, nós temos aqui, ó, as despesas empenhadas e as despesas liquidadas. Então, se eu pegar o total das despesas que foram empenhadas menos o que foi liquidado, vai me sobrar o quê? Aquelas despesas que não foram liquidadas e também não foram pagas. Então, as despesas empenhadas, tá aqui, ó, resta pagar não processados. As despesas empenhadas dão 550 mil. Se eu diminuir aquelas que foram liquidadas, vai sobrar o quê? Aquelas despesas que não foram pagas e também não foram liquidadas. Então, o resto a pagar não processados é 285 mil. Vou pegar o total das despesas empenhadas e diminuir das despesas liquidadas. Com isso, eu vou achar o resto a pagar não processados. Óbvio, eu tenho de um lado, ó, empenhei X. No caso aqui, 550 mil empenhado. Foi liquidado 265 mil. Então, o que não foi liquidado? O que não foi liquidado é a diferença, 285 mil. No caso aqui, a gente está trabalhando com reais, 285 mil unidades monetárias ou 285 mil reais. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima aula.